Por trás de cada pilar, a matemática a nos guiar. Cálculo estrutural, garantindo a fundação. Da teoria à construção, precisão em cada ação. Engenharia Civil. Bom dia para vocês. Vamos retomar, né? Nós vamos até o 12h30, depois, graças ao Enzo, a gente só retorna às 3h20 da tarde. Então, assim, ó, vocês estavam falando mal de professor aí, cara. O professor pode prejudicar. Fala mal de quem não pode, quem já está te prejudicando e não tem poder de prejudicar mais. A hora que você for falar mal de alguém, falem mal do Enzo. Fala assim, pô, aquele cara, por culpa dele, nós temos que... Hã? Se você passar, né? Mas vai passar, né? Bom, vamos lá. Pessoal, vamos relembrar. Eu vou relembrar algumas coisinhas rápidas que a gente discutiu na aula passada. Pra gente... E assim, são coisas que eu acho que é fácil de compreender, de acreditar que compreendeu dentro de sala de aula, só que você tem que estar sempre fazendo um esforço, tentando sempre estar pensando nessa parte conceitual. Eu já comentei com vocês, eu falo muito com o pessoal da física, da licenciatura. Por que ensinar física? Por que física às vezes parece ser alguma coisa tão difícil? Principalmente quando você chega no nível superior. Talvez seja mais fácil ensinar física quando o pessoalzinho está lá no 6º ano, 7º ano, talvez seja mais fácil. Porque a física, ela é uma ciência que ela nem sempre ela segue a nossa intuição. Tá? A gente é muito guiado pela nossa intuição. Muitas das nossas decisões, muitas das coisas que a gente acredita serem verdades ou não, elas são baseadas nas nossas vivências, na nossa intuição. E a gente vê que a nossa intuição, quando eu vou estudar física, ela falha miseravelmente. Tem gente que acha que os grandes gênios da física, nossa, aquele cara era inteligente demais, não sei o quê. Não que não seja. Mas o que torna um cara... Cara, aquele cara ali, ele é um físico sensacional. Vou citar 3, que são os 3 mais conhecidos. Galileu, Newton e Einstein. O que torna eles físicos tão excepcionais? Vocês já pararam para pensar? O que torna eles tão excepcionais é o fato de que eles tinham uma intuição física muito acurada. Intuição de como as coisas realmente são. Vou dar um exemplo simples. Como se chama mesmo? Ó, Heitor, posso pegar uma folha do seu caderno? Muito obrigado, Heitor. Posso pegar isso aqui também? Tem alguma coisa que quebra aqui? Pode, eu acho que não. Esperamos que não, né? Vamos lá. Respondam sem tentar dar a resposta correta. Guie exclusivamente pela sua intuição, ou imagine que seu pai, sua mãe, ou uma criança responderia. Vou soltar simultaneamente o estojo do Heitor e a folha de papel emprestada pelo Heitor. Certo? Qual dos dois deve cair primeiro? Ótimo. Tá vendo que a sua resposta foi pela intuição? Por quê? Rápido. Mais pesado. Todo mundo? O estojo continua mais pesado. Tudo bem? Qual dos dois deve cair primeiro? O simples fato de já ter vindo uma dúvida na cabeça de vocês já mostra que a primeira resposta, por mais que ela esteja correta, que o estojo cai primeiro, a justificativa não é. Porque não mudou a massa. A massa continua a mesma. Se o estojo cai, se você afirmou que o estojo vai cair primeiro porque ele tem maior massa, ele continua tendo maior massa. Eis que quando você solta, você é surpreendido. E nota que acontece o quê com os dois? Caem juntos. Você está vendo que esse fato de corpos de massa distintas caírem simultaneamente, não é intuitivo?
Por isso que, às vezes, aprender física, estudar física, pode se tornar uma tarefa um pouquinho mais complicada. Porque você tem que refazer toda a sua intuição. E vocês que já estão aí na casa dos 19, 20 anos, é mais difícil ainda. Vocês têm toda uma bagagem, vocês construíram todas umas verdades, eu vi que vocês estavam falando de questões de ideologia política aí. Tudo que vocês construíram é baseado na vivência de vocês. Você não vai mudar isso com facilidade. Precisa de muitas e muitas coisas para que eu consiga colocar em vocês uma intuição física. Num curso normal, eu teria um semestre para isso. Já seria impossível. Tá? Mas pelo menos eu quero tentar colocar em vocês uma maneira nova de se estudar e tentar compreender fenômenos físicos. Tá certo? Quer ver outra coisa que a intuição de vocês vai falhar miseravelmente? Imaginem o seguinte. Gente, não tenta adivinhar, não tenta acertar. Me dê a resposta que vem na cabeça, guiada pela sua intuição. Imagine que eu saio aqui e vou lá fora e vou procurar 30 pessoas aleatoriamente. 30 pessoas. Qual a chance que vocês acham que tem dessas 30 pessoas aleatórias que eu pegar, eu achar duas que fazem aniversário no mesmo dia? Vocês acham que a chance é alta ou baixa? Alta. Quem acha que é baixa, abaixo de 50%, abaixo de 30%, abaixo de quanto? Hã? 20. Vocês se assustariam se eu falar que a chance beira os 90%? Beira os 90%. Quando você vai fazer os cálculos, você vê isso. Por quê? Eu estou falando da ciência da probabilidade. A probabilidade também é contraintuitiva. Certo? Cara, é o fato da probabilidade ser uma questão contraintuitiva que faz com que as bets ganhem tanto dinheiro. Por que a bet ganha dinheiro? Porque o cara acredita que ele vai ganhar. Por quê? O cara é guiado exclusivamente pelo quê? Pela intuição. Exclusivamente não, tem outros fatores sociais, mas a intuição. Então, para retomar o nosso tema aqui, o que a intuição de vocês sempre trouxe? Que é um conceito errado, de que é necessário ação de força para que haja movimento. Isso não é verdade. Força não é necessário para que haja movimento. Os meninos aí que vão para academia, gostam, ficam admirando aqueles caras fortes, né? Aí vocês ficam, nossa, aquele cara ali, olha quanto que ele tem de força. É outro conceito que é errado. Força não é um substantivo, não é algo que eu tenho. Força é fruto da interação entre dois corpos. Então, toda vez que eu falar sobre ação de força, você deve guiar sua cabeça, peraí, é força. Então, preciso de dois corpos. Um para aplicar e um para receber. Enquanto engenharia, enquanto física 2 aqui, vocês vão estar sempre analisando o que acontece com os corpos que recebem a ação de uma força. Poucas vezes vocês vão precisar avaliar o corpo que está aplicando uma força, mas vocês precisam identificar. Apareceu uma força, vocês pensam, tem alguém para aplicar, tem alguém para receber. E aí vem uma outra pergunta. Tá, se força é fruto da interação entre dois corpos, se eu não preciso da ação de força para que haja movimento, o que força faz? Força é entidade física capaz de alterar o movimento, capaz de causar aceleração. A ação de uma força vai mudar a velocidade de um corpo. Tá? E é isso que se baseia a principal equação que vai nos guiar aqui, que é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica diz pra gente o seguinte, olha, pega um corpo, analisa todas as forças que atuam sobre ele. Isso eu chamo de força resultante. É a soma de todas as forças. Vamos até escrever de uma maneira bonita, porque de repente, eu vi que vocês acompanham status no WhatsApp, às vezes é legal você colocar assim no status do WhatsApp, pô, eu faço engenharia lá no instituto, olha que coisa, olha como as coisas são difíceis. Ou então, assim, muitas vezes você larga o caderno aberto, né? Aquele churrasco de fim de semana, tem teu primo que faz, sei lá, psicologia. Você larga aberto lá o caderno,
aquele monte de conta, assim, nossa, isso é facinho. É só introdução. Você não entende bosta nenhuma do que está ali. Mas você sempre tenta se gabar. Mas o que está escrito aqui? Ó? O que é força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que atuam em um corpo. Tudo bem? E o que isso vai causar? Se o corpo tiver massa constante, isso é massa vezes aceleração. Então aquela equação ali indica o seguinte, olha, se tiver força resultante atuando num corpo, essa força resultante vai causar o quê? Uma aceleração. Uma mudança na velocidade desse corpo. Tudo bem? Agora, imagina que a força resultante é zero. Olha para cá. Se a força resultante é zero, que consequência que tem? A aceleração é zero. Se a aceleração é zero, é porque o corpo está parado? Não. A aceleração é mudança na velocidade. Se a aceleração é zero, então está acontecendo o quê com o corpo? Não está modificando a velocidade. O corpo se move com velocidade constante. E quando eu falo velocidade constante, está embutido que a trajetória obrigatoriamente é uma linha reta. Porque eu não posso esquecer, eu estou tratando de vetores. Geometria analítica vocês não estudaram à toa. Então, velocidade constante significa que o vetor velocidade é constante. Qualquer mudança na direção do vetor velocidade é uma mudança de velocidade. Se é uma mudança de velocidade, é uma aceleração. Então, foi causada pela ação de uma força. Tudo bem? Ainda estamos revisando. Estou indo mais rapidinho. Na aula passada, eu ainda fiz isso aqui. Ó. Imagine que eu tenho um corpo e ele inicialmente está com essa velocidade. Certo? Se nenhuma força for aplicada sobre aquele corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar naquela velocidade. Obviamente, eu estou pressupondo que eu já tenho uma referência em relação a qual essa velocidade está sendo calculada. Ele vai continuar a trajetória. Como? Em linha reta. A vida toda. Só que aí, eu chego e aplico uma força que é paralela ao vetor velocidade. Tá? Essa é a única força. Portanto, agora tem força resultante. E se tem força resultante, o que eu posso garantir que vai ter? Aceleração, mudança na velocidade. Que tipo de mudança vai causar na velocidade aqui? Ele vai alterar a trajetória ou ele vai continuar andando em linha reta? Vai continuar andando em linha reta. Só que vai causar o quê? Aumenta. Lembra que eu falei? Vocês estão pensando certo, só que falando errado. Não existe aumentar a velocidade. É igual aumentar o bujão de gás. Quando eu falo aumentar o bujão de gás, estou querendo que tá falando o quê? Aumentar o preço ou aumentar o tamanho, mas é meio difícil mesmo. Certo? Então aqui, o que essa força causa? Aumenta. Aí. Aumenta o módulo da velocidade. Certo? Você quer ser chique? Quer parecer mais erudito? Aumenta a velocidade escalar. Tudo bem? Ah, professor, mas e se eu tiver uma força que é antiparalela? Deixa eu colocar aqui, ó. Filma. Ó, tem o corpo aqui, o mesmo corpinho. Ele tem a mesma velocidade inicial. E recebe uma força antiparalela. Por que eu estou colocando códigos diferentes nas forças? Porque se eu indicar dois vetores com o mesmo símbolo, eu estou indicando que eles são iguais. E claramente você está vendo que esse vetor não é igual a esse. Tá bom? Então por isso que tem código diferente. Ali, vai continuar a trajetória retilínea? Vai, porque a força está paralela à velocidade. Vai continuar a trajetória retilínea. Vai ter mudança de velocidade, porque tem força resultante. E que tipo de mudança vai ter ali? Vai o quê? Diminuir o módulo da velocidade. Perfeito. Movimento retardado diminui o módulo de V. Certo? Eu esqueci seu nome. Então, Giovana, quando uma força é antiparalela à velocidade, a gente chama esse movimento de movimento corintiano. Movimento retardado. Certo? Está diminuindo o módulo da velocidade. Tá, professor, mas você falou, você pode vir aqui, mas você falou que, cara,
Resumindo, se eu tiver forças que são paralelas à velocidade, ou paralela ou antiparalela, tem a mesma direção do vetor velocidade, se a força tiver a mesma direção do vetor velocidade, a trajetória continuará sendo retilínea. E a única mudança que a força causará na velocidade, que é a única coisa que vocês estudarem em Física 1, é que ele vai ter uma mudança no módulo da velocidade. E se eu tiver uma força, e se a força aplicada for perpendicular ao vetor velocidade? Se a força aplicada for perpendicular ao vetor velocidade, o que nós teremos? Primeira pergunta, vai mudar a velocidade? Sim. Por que eu garanto que vai mudar a velocidade? Porque tem força. Tem força resultante. Tenta aprender. Você chama? Gustavo, tenta sempre olhar para a equação. Você vê que toda vez, vocês estão com a equação na lousa, vocês estão na aula de física, mas todas as perguntas que eu faço, vocês tentam responder baseado na intuição. Percebe? Tenta vir para a lousa. Tenta vir aqui para a aula. Se tem força, o que eu garanto se tem força? Tem aceleração. E o que é aceleração? Mudança na velocidade. Então aqui, bate o olho. Vai mudar a velocidade? Sim, por quê? Tem força. Se tem força, tem aceleração. Perfeito. Certo? Agora o lance é que tipo de mudança? Não vai mudar o módulo da velocidade. Porque essa força não é paralela. Só pode mudar a trajetória. Certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de uma resultante. Não, resultante não. Ainda não é. É uma resultante, mas não é isso. Isso daqui é o que a gente chama de uma força centrípeta. Tá? O que é uma força centrípeta? É uma força que é perpendicular à velocidade. Por que do nome centrípeta? Pois na segunda aula eu explico por que desse nome. Mas uma força centrípeta, ela é perpendicular ao vetor velocidade. E o que ela faz? Ela muda a trajetória. Em termos mais matemáticos, ela muda a direção do vetor velocidade. Tudo bem? Tudo bem, Giovana? Então tá, Giovana, vamos ver se está tudo bem mesmo. Vamos ver se está tudo bem mesmo. Giovana tem uma cara de ser tímida. Analisa só a partir do momento que ele saiu da minha mão. A partir do momento que o giz saiu da minha mão, pergunta, teve força atuando sobre o giz? Sim. Então, se teve força, você tem que me falar já primeiro. Se teve força é porque alguém aplicou. Quem aplicou essa força no giz? Não. A partir do momento que ele saiu da minha mão. Gravidade não é um corpo. A Terra. É meio estranho, né? Imaginar que alguém consegue aplicar força em outra coisa sem ter contato. Mas tem. Então, a Terra aplicou a força. Independe de massa. Independe. Tudo bem? Certo? Então, durante o giz, a partir do momento que ele saiu da minha mão, a única interação que ele teve foi com o planeta Terra. Então, o planeta Terra aplicou uma força nesse giz. Ok? Tamo junto? Fala. Tá. Mas eu estou desconsiderando. A velocidade é muito baixa para ter interação. Para considerar. Posso até considerar depois, mas eu acho que é com as contas mais difíceis. Mas a gente faz. Olha aqui para cima. O que uma força precisa fazer para mudar o módulo da velocidade? Ela precisa ser paralela. Mas, tipo assim, se eu tenho um objeto que está andando em linha reta, se eu faço uma força para cima, ele não tem já mudar, sai lá do chão, ele faz mais força pro chão, aumenta o atrito, certo? Opa, aumentou quem? Aumentou o atrito. O atrito é uma força que é como? Paralela. Não é essa força para baixo que está modificando o módulo da velocidade. Essa força para baixo está fazendo aparecer o atrito. Quem está causando a mudança na velocidade é o atrito, que é paralelo.
Nossa, muito bom exemplo. Tudo bem? Entendeu mesmo? Certo? Já vou complicar um pouquinho. Já que você entendeu, já vou complicar um pouquinho. Tudo bem? Mas pegou? Certo? Então vamos voltar para esse exemplo. Joguei. Pá. Só teve ação da força peso, né? Interação da Terra. Essa força foi uma força que mudou módulo. Essas forças que mudam módulo são as forças paralelas ao vetor velocidade. Vou dar um nome, tangencial. Essa força foi uma força tangencial ou foi uma força centrípeta? Hã? Não, ótimo, essa é a melhor resposta. Vamos primeiro, teve mudança na trajetória? Teve. Então teve força centrípeta. Certo? Durante a trajetória, mudou o módulo da velocidade ou vocês acham que ele foi com o módulo constante? Mudou o módulo também. Poxa, então teve as duas? É, porque tem um caso que eu ainda não discuti com vocês. Vamos imaginar isso aqui. Que é esse caso aqui, ó. Tem um corpinho. Velocidade para cá. E eu aplico uma força para cá. Essa é o F4. Pergunta mais fácil. Vai mudar a velocidade? Por quê? Show. Já consegui. Não é que a intuição de vocês tão boa. Vocês são muito bons para decorar coisas. Ainda preciso saber se vocês estão entendendo mesmo. E agora, essa força vai causar o que nessa velocidade? Vai mudar o módulo ou vai mudar a direção? Os dois. Por quê? Porque eu vou pegar e eu vou decompor essa força. Eu posso decompor a força. Ela vai ter duas componentes. Uma componente paralela ao vetor velocidade, que eu vou chamá-la de componente tangencial, tá? E uma componente perpendicular ao vetor velocidade, que eu chamarei de componente centrípeta. Tudo bem? Então aquele ali é o movimento mais normal. E é o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Ó, vou pegar exemplo. Aqui estava. Eu lancei o giz. Eu lancei o giz. Tudo bem? Lancei o giz. Quando eu lancei ele com essa velocidade aqui. Eu vou chamar de velocidade inicial. A partir do momento que ele saiu da minha mão, vocês me falaram qual é a única força que está atuando sobre ele? Força gravitacional, que a gente chama de força peso. Para onde que atua a força peso? Para baixo, cara. Aqui o peso. Certo? Bem, Giovana? Giovana, você estudou o ensino médio onde? Ah, você fez aqui? Alguém aqui fez ensino médio de escola particular? Na escola de vocês tinha lousa digital? Aqui também não. Então, mas aqui nós temos uma lousa de giz. Tal. Ó. Vamos usar aqui. Vou dar um zoom nesse trecho. Ó, veio o zoom aqui, ó. Quem que falou que nós precisamos de lousa digital? E? Cadê? Eu preciso do... Cadê? Roubaram o giz verde. Ah, não tem giz verde. Ó. Faz de conta que aqui é o giz. Aqui está o vetor velocidade. Tudo isso para ficar mais fácil. Para cá está a força peso. Bem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor a força peso em uma componente paralela ao vetor velocidade e uma componente perpendicular. Tá, como que eu faço isso? Primeiro você faz assim, ó. Você prolonga o vetor velocidade. Tudo bem? Decompor significa o seguinte, eu não preciso de uma componente ao longo do vetor velocidade. Eu vou decompor o peso, né? O peso começa aqui, como se chama mesmo? Yara. Começa aqui. Onde é que o peso termina?
Tudo bem? Sei que a pergunta ficou meio ruim, né? Eu termino aqui. Para decompor uma força, você pensa da seguinte forma. O que é decompor uma força? Imagine que é um carinha que saiu daqui e veio aqui. Decompor uma força significa que você precisa escolher outro caminho, só que tem que passar pela direção da velocidade. Então o carinha poderia fazer o quê? Ele poderia vir até aqui, certo? E depois? Depois ele desce. Tudo bem? Isso é decompor uma força. Então, olha o que acontece com o peso. Ele tem duas componentes. Ele tem a componente centrípeta. Aqui é a componente centrípeta. Ó, que é a componente centrípeta do peso. O que ela vai fazer? O que aquela parte ele vai fazer? Mudar a direção. E ele tem a componente tangencial. O que aquilo ali vai fazer? Mudar o módulo. Naquele caso, então ele sobe. Aquela componente tangencial está aumentando o módulo da velocidade ou está diminuindo? Está diminuindo o módulo da velocidade. Então, durante a subida, como que é a subida? Diminuindo o módulo da velocidade. Oi? Isso. E quando ele atinge esse ponto aqui, ó, que é o ponto de altura máxima? Quando ele atinge o ponto de altura máxima, a velocidade aponta para cá. Para onde aponta o peso? Para baixo. Ou seja, nesse ponto, vai mudar o módulo da velocidade? Não. Porque naquele ponto eu só tenho a componente centrípeta. Tudo bem? Tudo bem? Só muda a direção. Entretanto, ele chega aqui. Nesse ponto, a velocidade aponta para cá. V3. E a força-peso aponta para cá. E agora? Vai mudar o módulo de velocidade? Vai aumentar ou diminuir o módulo da velocidade? Aumentar. Porque se eu decompor agora, vou até decompor aqui, ó. Você vai ver que a componente tangencial é paralela à velocidade e a componente centrípeta está aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Me respondam com sinceridade. Fácil, médio ou difícil? Oi? Sem número? Não, gostei da resposta. Sem número é fácil. Quem que falou que não? Dá, Gustavo? Gostoso ou não? Na realidade, o que eu acho é o seguinte, grande parte da dificuldade, e talvez foi isso que trouxe vocês até a faculdade de engenharia, é que o engenheiro, ele gosta das coisas... Olha, vai até parecer que é uma piada, mas não é. O engenheiro, principalmente o engenheiro civil, ele gosta de coisas concretas. O engenheiro civil gosta do concreto. Certo? O que quer dizer concreto? Você gosta de pegar e fazer, você não gosta do abstrair. Muita característica do engenheiro é disso. Entretanto, isso daqui é abstrair. Você não enxerga vetor na vida real. Tá? Você vê o movimento, você quer descrever. O que complica um pouquinho para vocês? A hora que começa a se colocar muito número, vocês se perdem apenas na mecanicidade da coisa. Vocês ficam apenas mecânicos. Você quer ver como é que vocês vão responder? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder rapidamente, de maneira mecânica, sem pensar? 1 mais 1. Certeza? Vou mudar. Esse é o primeiro erro a hora que se ensina matemática na escola. Que 1 mais 1 é 2. Um tomate mais um tomate. Um tomate mais um bujão de gás. Não é 2. Você não soma coisas de naturezas distintas. Você só soma coisas de mesma natureza. Certo?
É igual assim, por mais que eu fiz o desenho, você não vai somar esse vetor com esse. Não vai fazer sentido. Porque esse vetor está representando força. Esse vetor aqui está representando velocidade, é o tomate e o bujão de gás. Certo? Mas eu queria fazer outra pergunta para vocês. Eu fiquei sabendo na aula passada que só 3 passaram em cálculo, né? E geometria analítica deve ter sido pior, então. Pelo menos pior. Geometria analítica é uma álgebra nova, é a álgebra na qual você tem que lidar com vetores. Tá? Vou fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham de trabalhar com vetor? Fácil, médio ou difícil? Tá. É mais fácil trabalhar com vetor ou trabalhar com escalar? Escalar, né? Olha como trabalhar com escalar é fácil. Estou tratando de grandezas de mesma natureza. Eu vou perguntar as contas, façam ela de cabeça, tá bom? Mas me respondam. Fala uma grandeza escalar aí. Massa. Então, quanto que dá uma massa de 2 kg mais uma massa de 3 kg? Quanto? Cara, escalar é a coisa mais fácil do mundo, né? Um tempo de 2 horas mais um tempo de 4 horas. Nossa, vocês são inteligentes, né? Olha como que com um vetor fica diferente. Um deslocamento de 3 metros com um deslocamento de 4 metros. Depende, cara. Né? Quer ver? Um deslocamento de 3 metros com um deslocamento de 4 metros pode dar um deslocamento de 1 metro? Pode. Ah, só fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Em relação à posição que eu saí, o deslocamento foi 1 metro. Em outras palavras, somar vetor é complicado demais. Certo? Somar escalar é muito mais fácil. Tudo bem? Só que nós estamos com um problema. Eu falei para vocês que a segunda lei de Newton é a principal coisa que a gente tem. Não foi? A segunda lei de Newton é a principal coisa que a gente tem. E a segunda lei de Newton está envolvido uma soma vetorial, cara. Será que seria interessante, será que vocês iam achar a física mais fácil se eu arrumasse uma forma de trocar toda essa soma vetorial por soma de escalares? Vocês acham que as coisas ficariam mais simples? Eu também acho que elas ficariam mais simples. Eu também acho. Poxa, mas isso envolveria eu pegar vetor e transformar vetor em escalar. Eu esqueci seu nome. Tô vendo que você concorda com tudo que eu falo. Como você chama mesmo? Claro. Eu só lembro do nome da Ana. Sabe por que da Ana eu lembro? Porque ela passou na frente da câmera e a hora que eu tava editando o vídeo. Aí mostrou. Tá? Clara, né? Já esqueci. Não, teu nome. Ah, tá, Clara. Ô, Clara. Primeiro, Clara, gente, quando eu perguntar as coisas para vocês, você sabe qual que é a pior resposta que vocês podem me dar aqui? Acerta. A pior resposta que vocês podem me dar, porque assim, quando eu pergunto alguma coisa, estou falando sério, quando eu pergunto alguma coisa e vocês dão a resposta certa, acabou, eu não consigo colocar mais ninguém para pensar. E eu tenho que nisso vocês são muito bons, porque vocês nunca conseguem dar a resposta certa. Parabéns! Parabéns para vocês. Graças a vocês a aula flui muito bom. Tá? Eu estou falando isso para vocês ficarem tranquilos. Cara, quando eu perguntar, cara, se deu resposta, mesmo que você dê a resposta certa, eu vou tentar trabalhar para parecer que está faltando coisa. Mas não, é porque, primeiro, é para estimular os outros a pensar. A gente está numa linha de raciocínio. Quando alguém dá a resposta, cara, a linha de raciocínio acaba. É igual quando você está tentando resolver o exercício, você está lá faz 2 horas tentando resolver o exercício. Aí você procura, você achou a resposta. Cara, você não pensa mais. Esquece, a tua cabeça não vai pensar mais. Tá bom? Então, não fica com vergonha. Tudo bem? Certo? Que time você torce?
Ótimo, pelo menos você não torce pro Corinthians igual aquela ali. Então, assim, você não é a pior da sala em hipótese alguma. Tudo bem? Então, vamos lá. Clara, você acredita realmente que seria mais fácil eu trabalhar com a física se de alguma forma eu trocasse essa equação, que é a principal equação da mecânica clássica, por uma equação que não envolvesse soma de vetores? E ela deveria envolver soma do que, então? Escalares. Tá. E aí eu faço, aí agora sim a pergunta que eu tenho certeza que vocês vão responder do jeito que eu gosto, ou vocês não vão responder. Vocês conhecem alguma coisa que transforma vetor em escalar? Alguma operação na geometria analítica que envolve vetores e que o resultado de eu operar esses vetores me dá um escalar? Hã? Nossa, aí ficaria legal, né? Mas não, pegar toda a física, eu vou multiplicar tudo, Deus acabou, não tem mais física. Não, tá certo. Tudo bem? Vocês não conhecem nenhuma operação entre vetores que gera escalar? Achar o módulo, perfeito, vai envolver o módulo e faz sentido. Só que eu tenho certeza que vocês viram uma coisa lá em geometria analítica chamada produto escalar. Cara, o que era o produto escalar? O produto escalar era um produto entre dois vetores que gera como resultado um escalar. Só que lá na geometria analítica, vocês ficavam com aquela cara que vocês ficam sempre, para que serve isso? Cara, ele vai simplificar muito essas contas aqui. Mas vai simplificar muito. Mas, para que realmente simplifique, você vai ter que ter uma capacidade de abstração um pouquinho maior. Antes, vamos tentar interpretar qual é o significado de um produto escalar. E produto é um negócio legal. Primeiro que, diferente da soma, a hora que eu vou fazer produto, faz sentido eu fazer produto de coisas que são de grandezas distintas. Por exemplo, eu quero saber, os 4 aqui, quanto de dinheiro que os 4 têm. Vamos supor que os 4 têm a mesma quantidade. O Enzo tem 15, Yara 15, e a menina que eu sempre vou chamar de Maiara, também 15. Quanto de dinheiro eles têm no total? Que conta que vocês fizeram? 4 vezes 15. Vocês multiplicaram o número de pessoas pelo dinheiro. Então você faz produto de grandezas de natureza distintas. Certo? Então, o produto escalar, eu não preciso nem dizer as grandezas. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho um vetor A e vou produzir um vetor B. Só a fórmula. Vocês lembram como é que é a fórmula? E depois eu explico o significado daquilo? Vocês falaram que tinha a ver com módulo, né? O produto de escalar de A com B é módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno do ângulo formado entre as origens do vetor A e B. Então, aqui é o seguinte, ó. Tá aqui o vetor A. Tá aqui o vetor B. Certo? Para fazer produto escalar, tem que estar origem com origem. Certo? Aqui, eu estou sem cor suficiente. Aqui está o ângulo θ entre eles. E aí você olha e com razão, você fala, cara, mas para que eu quero um negócio desse? Tá? Já vai ficar claro. Vamos dar uma olhada o que eu estou calculando. Módulo de A, eu estou pegando o tamanho do vetor A. Módulo de B, eu estou pegando o tamanho do vetor B. Pô, mas aí você olha cosseno do ângulo, parece que não faz muito sentido, né? Entretanto, eu vou fazer uma... Vocês concordam que seria a mesma coisa? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui nesse cantinho. Que o produto escalar seria a mesma coisa se eu fizesse isso, ó. Módulo de A vezes cosseno de θ vezes módulo de B. Concordam comigo? Tá.
Aí você vai, professor, mas isso aí para mim parece teta de homem. Não serve para nada. Concorda, Ana? Que não serve para nada? A teta de homem ou aquilo ali? Qual dos dois? Não é assim. Serve. Não sei a teta de homem, mas isso aqui serve. Por quê? Eu consigo dar uma interpretação geométrica para o significado, Enzo, de módulo de A cosseno θ. Quando eu faço módulo de A cosseno θ, eu, na prática, estou projetando o ângulo A aqui e estou pegando isso. Esse amarelinho é o módulo de A cosseno θ. Se eu for pensar em força, é a componente tangencial. Certo? Quando eu faço o módulo de A cosseno θ, eu estou pegando a componente do A tangencial no B. Certo? É só você ver. Cosseno θ é cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa é o módulo de A. Tudo bem? Certo? Então, quando eu estou fazendo o produto escalar, olha que interessante. Se eu pegar dois vetores e for fazer o produto escalar, eu estou calculando a componente de um tangencialmente ao outro. E multiplicando pelo módulo do outro vetor. Tudo bem? Em outras palavras, se os vetores forem perpendiculares, quanto que dá o produto escalar? Vai dar 0. Porque a hora que eu projetar não vai ter nada. Ou é só você lembrar que eles são perpendiculares, o ângulo é 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Tudo bem? Agora vamos passar isso daqui para a física. Lembra, eu não quero mais trabalhar com vetor força. Tá certo? Por quê? Mexer com vetor força, mexer com soma de vetores, dá muito trabalho. Então eu vou ter que pegar o vetor força e de alguma forma, sim, pegar o vetor força e de alguma forma transformar no escalar. Então eu vou ter que fazer o produto escalar do vetor força com alguém. Quem vocês acham que seria legal fazer o produto escalar do vetor força? Hã? Não faz sentido. Porque força causa aceleração. E aí o vetor força e o vetor aceleração são sempre paralelos. Com o deslocamento seria legal. Poderia ser com a velocidade. Mas com o deslocamento seria legal. Tá? E aí eu faria a seguinte pergunta. Pensem um pouquinho, tentem responder. Agora é a hora que fica difícil, sem conta nenhuma. O que uma força produz quando ela atua no espaço? Vou melhorar, já que você usou o termo deslocamento. O que uma força produz quando ela atua ao longo de um deslocamento? Por exemplo, se a força for paralela ao deslocamento, o que ela produz? Quando a força é paralela ao deslocamento, o que ela produz? Aumento no módulo da velocidade. Certo? O que uma força produz quando ela é antiparalela ao deslocamento? Diminui o módulo da velocidade. O que uma força produz quando ela é perpendicular ao deslocamento? Nada. Muda só a direção. Então, vou perguntar, tenta me dar a resposta de novo. O que uma força produz quando ela atua no espaço? O que uma força produz quando ela atua ao longo do deslocamento? Um aumento ou diminuição no módulo da velocidade? Ou seja, produz alguma alteração no movimento? Tá feio, né? Movimento. Vamos ficar chique? Você fala alguma língua? Nenhuma? Nem português? Vamos falar movimento. Alguém sabe falar movimento em inglês? Move. Não, move vai parecer com filme, então tem movement. Tem outra? Connect.
Ah, não, vamos trocar. Vamos falar em grego. Porque assim, eu vou falar assim, o que uma força produz quando ela atua no espaço? Não, vamos falar de movimento. Mas vamos falar em grego. Alguém sabe falar movimento em grego? Eu sei. Energeia. Certo? Bom, então, uma força, quando ela atua no espaço, ela produz alguma coisa relacionada a movimento. Em grego, quando eu quero falar que algo é relacionado, eu coloco a letra E. Então, o que uma força produz quando ela atua no espaço? Energeia. Aí a gente abrasileira isso. O que uma força produz quando ela atua no espaço? Energia. Certo? Se alguém perguntar para vocês agora o que é energia, é aquilo que a força produz quando ela atua no espaço. E o que uma força produz quando ela atua no espaço? Nossa, um dicionário assim fica maravilhoso, né, cara? Um dicionário assim fica maravilhoso. Mas infelizmente é isso mesmo. Tá? Uma força atuando no espaço produz uma coisa que nós vamos ver o que é, mas nós vamos chamar de energia. E quando alguém perguntar o que é energia, é aquilo que a força produz quando ela atua no espaço. E eu espero que ao final da aula de hoje vocês consigam dar uma explicação melhor do que é energia. Fala, Ana. Escalonar? Tá, peraí. Eu vou responder. Tá, mas qual é o contexto com aqui agora? Tá, não tem muito a ver, mas assim, pra você não ficar na dúvida. É que eu acho que a dúvida surgiu porque eu estou explicando alguns detalhes. O que lembra a palavra? Escalonar, o que ela lembra? Escalar. Você pode ver que quando você está escalonando, parece que você está construindo uma escadinha. Abaixo dessas escadinhas, o que tem que ter? Zeros. Não é? Quando você faz o escalonamento de uma matriz, aparece zeros. Se eu fazer uma pausa, já a gente volta para a energia. Da onde que vem a ideia de utilizar via matrizes? Vem disso daqui, ó. Certo? Tudo bem? Eu tenho um sistema de equações. Peguei aquele ali simplesinho, porque é um sistema de equações com duas equações, duas incógnitas. Fica mais facinho. Tem outra maneira de eu escrever esse mesmo sistema de equações. Eu escrevi esse sistema de equações na forma de matriz. Eu escrevi ele assim, ó. Coeficiente do x, coeficiente do 2, coeficiente do 3, coeficiente do y. Aí eu coloco aqui vezes x vezes y igual 3 e menos 1. Menos 4, perfeito. Tudo bem até aí? Tudo bem? Só que ali está difícil de eu ver. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia fazer as equações, tornar elas de uma maneira mais simples. Uma equação é uma igualdade. O que significa uma igualdade? Tudo que tem de um lado, tudo do outro. Então, por exemplo, é essa mesma equação. Esquece isso que está aqui. Esquece isso aqui. Já você vai... Tá claro. Tá? Tudo que tem de um lado, tem do outro. Então, se eu multiplicar o lado de uma equação por um número, o que eu tenho que fazer do outro lado? Multiplicar. Todo mundo de acordo? Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu estou com essa equação. X mais 2y igual a 3. Pega essa equação. Pega essa mesma equação. Eu quero multiplicar esse lado da equação por 3. Por que eu estou escolhendo multiplicar esse lado da equação? Por que eu estou escolhendo exatamente o 3? Porque aqui tem 3. Mas aí como é que ficaria essa equação? 3x mais 6y igual a quanto? Igual a 9. Não, eu multipliquei por 3. Já você vai entender. Você prefere multiplicar por menos 3? Então tá.
Não, é assim, é questão de gosto. Aqui tem 3x menos 4y igual a 9. Igual a menos 1. Aí foi? Aí foi. Tudo que eu fizer de um lado da equação, eu posso fazer do outro. Tá. Então, eu vou pegar... Tá vendo esse lado da equação aqui? Estou olhando só para a primeira equação. Olha aqui. Tá vendo esse lado? Eu vou subtrair menos 1. Quanto que dá 9 menos menos 1? 10. Pronto. Ah, mas peraí. Se eu peguei esse lado e subtrair menos 1, o que eu tenho que fazer desse lado? Subtrair menos 1. Só que menos 1 é igual a isso. Menos 1 é igual a isso. Percebeu? Então, ao invés de eu subtrair o menos 1, eu vou subtrair isso. De acordo? Ana? Aham mesmo? Sim, então eu estou fazendo na prática a de cima menos a de baixo. O 3x sumiu com 3x, que foi o que eu já queria desde o começo. 6 menos 4x, 10x. 10y. Então o que ficou? Y igual a 1. Ah, então eu já posso colocar aqui, ó. Y igual a 1. Certo? Ah, mas e se eu quiser pegar aquele lado ali e escrever de novo na forma de matriz? Ah, vou escrever de novo na forma de matriz. Aqui então tem 0x mais um y igual a 1. Olha como que ficou. 1, 2, 0, 1. Igual, vezes xy, né? Igual a quanto? 3, 1. Quando eu escrevo na forma escalonada, eu já tenho o resultado pronto. Esse 1 se refere a quem? Ao y. Qual que é o valor do y? 1. Tá certo? É que num sistema de duas equações e duas incógnitas, é tudo muito complicado. Você quer ver como é que... Eu vou pegar um sistema de 3 equações e 3 incógnitas e você vai resolver ele de cabeça. Você vai ver. Quer ver como é que você vai resolver ele de cabeça? Aliás, vocês escolhem. Você vê como é que é fácil. Escolhe aí um número. 1, 2, 3. 0. 1, 2. 0. 0. 5. Bom, se são 3 equações, então tem que ter 3 incógnitas. X, Y, Z. Igual. Opa. 15. 2 vezes 15. 30. 30. Vamos colocar 2 aqui. Certo? Eu já escrevi o sistema escalonado. Olha como ele está fácil. Bate o olho ali e me fala quanto vale o Z. Não. 5Z vale 15. Então quanto vale o Z? 3. Então aqui vai ter 2 vezes 3. 6. E aqui 30. Então Y mais 6 vale 30. Então você escalona para tornar mais fácil resolver aquilo ali. Entendeu? E o escalonar é justamente isso, ó, tá vendo? Se eu tivesse um sistema de 4 equações e 4 incógnitas, teria um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, e aqui teria 1, 2, 3 zeros. É como se estivesse criando uma escadinha aqui e abaixo dela só zero. Entendeu? E por que você fica fazendo esse monte de conta para escalonar? Na realidade, você está mexendo na equação. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Tanto que a hora que faz, multiplica a linha inteira. Soma uma linha com a outra. Então o que você está fazendo é mexendo com equações. Oi? Por quê? Na realidade, isso daqui, você não precisa. É que assim, você vai ter que fazer por causa de prova, sim, mas o intuito de você entender isso não é para você resolver problemas. É a linguagem de computador.
Você vai programar o computador para fazer isso. Você imagina que assim, você joga um sistema e fala para o computador, resolve. Agora, você joga um sistema já escalonado, ou você ensina o computador a escalonar, porque na prática você não vai trabalhar com sistema 3x3, sistema 2x2. Vai trabalhar com um sistema 100%. Certo? Então você aprende. Por isso do nome álgebra linear. Que você vai trabalhar a computação linear. Você vai linearizar, criar programas que dão conta de fazer essas coisas. Entendido? Você acabou com o clima da aula, né? Oi? Estão falando mal de você. Né? Vocês são obrigados? Poderia começar agora, então. Bom, tirando essa parte, então vamos voltar. Vamos ver, bom que relaxou a cabeça. Se alguém perguntar o que é energia, é o resultado da ação de uma força no... E qual é o resultado da ação de uma força no espaço? E se alguém perguntasse... Só raciocina. Se alguém perguntasse o que é energia elétrica? É o resultado da ação de quem? Da força elétrica no espaço. Certo? Entendeu? O que é energia elétrica? Resultado da ação da força elétrica no espaço. O que é energia gravitacional? Resultado da ação de quem? Da força gravitacional no espaço. Então, assim, olha só. Eu não estou falando que a gente vai abrir mão disso. Ao invés de eu falar da força elétrica, eu vou começar a falar de alguma coisa que é escalar relacionada à força elétrica. A energia elétrica. Só que vocês na engenharia, vocês são uns bosta. Vocês não falam energia elétrica. Vocês preferem falar outra coisa. Que está relacionada. Vocês preferem falar do potencial elétrico. Vocês só não percebem que vocês falam de potencial elétrico porque vocês usam termos de técnico. Vocês chamam de tensão. Quando vocês falam tensão, vocês estão falando de energia. Você quer ver? Energia está relacionada a movimento, não é? Lembra da aula de circuito? Se aplicou uma tensão, qual é o resultado de aplicar a tensão? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui vocês têm que saber. Se aplicou uma tensão no resistor, o que vai ter? Corrente. O que é corrente? Movimento. Movimento de quem? Carga elétrica. A tensão é energia. Certo? Então, assim, se você conseguir fazer o link, tudo é a mesma coisa. Tá certo? Só que para tornar as coisas mais legais, a gente dá um nome para isso. Resultado da ação de uma força no espaço, a gente chama de trabalho. Na realidade, quando eu falo trabalho, está curto. O correto é dizer trabalho de uma força. Certo? O que é o trabalho de uma força? É o resultado da ação de uma força no espaço. Tudo bem? Eu vou pegar um caso muito particular, que esse é o mais fácil. Vamos considerar uma força constante. Certo? Vou escrever com o termo em inglês, work. O trabalho de uma força, o que eu defino mesmo? O trabalho da força é o resultado da ação de uma força no espaço. Gente, isso é porque eu estou tentando, na realidade isso é tudo propriedade matemática. Eu estou tentando trazer para o português uma coisa que é puramente matemática. Por isso que talvez seja tão abstrato. Mas se você colocar, isso aqui fica muito claro. Produto escalar da força pelo deslocamento. Isso se a força for constante. Certo? E olha que como começa tudo a fazer sentido. Eu não queria produzir uma grandeza escalar. Para produzir uma grandeza escalar, eu precisei de 2 vetores e coloquei um produto escalar. Só que, peraí, vamos tentar entender. Eu tenho aqui um corpinho. Esse corpinho está sofrendo
esse deslocamento. E aí eu coloco essa força. Tudo bem? Quando eu fizer o produto escalar, qual a única coisa que vai interessar? Porque ali você tem duas componentes, não tem? Você tem a componente tangencial e tem a componente centrípeta. No cálculo do trabalho, no cálculo do resultado da ação de uma força no espaço, qual a única componente que vai interessar? Como calcula o produto escalar mesmo? Fica mais fácil. Módulo da força. Módulo do deslocamento. Vezes o cosseno θ, né? Não é isso? Por que eu deixei módulo da força cosseno θ? Porque isso indica que eu tenho que decompor a força aqui. Só a componente tangencial. Componente centrípeta. Então vamos lá. No cálculo do trabalho, qual parte da força é a única que vai interessar? Se vocês estão demorando para responder, quer dizer que vocês não entenderam nada do que eu falei até agora, pelo menos não de produto escalar. O que é isso, módulo de F cosseno θ? Fala, Gustavo. Seria aqui. Seria a componente tangencial. Então, se isso daqui é a componente tangencial, refaço a pergunta. Quem que interessa no cálculo do trabalho de uma força? Só a componente tangencial. Ou seja, quando eu estou calculando o trabalho de uma força, eu só estou interessado nas mudanças relativas ao módulo da velocidade. Porque eu estou trabalhando com componentes tangenciais. Certo? E isso vai facilitar tudo, que eu não vou mais preocupar. Eu vou fazer até uma outra pergunta. Quanto vale o trabalho de uma força centrípeta? 0. Porque se no trabalho só interessa a componente tangencial, tem outra maneira de você ver isso. Se uma força centrípeta, qual é o ângulo que ela faz? 90. Quanto é o cosseno de 90? 0. Então, forças centrípetas não realizam trabalho. Porque claramente o trabalho está relacionado só à componente tangencial. Trabalho está relacionado só a quê? A mudança no módulo da velocidade. O que é energia? O que é energia? Resultado da ação de uma força no espaço. Vamos melhorar tudo isso. Energia é o resultado do trabalho de uma força. E o que é o trabalho de uma força? Produção de energia. E aí fica esse ciclo vicioso. Mas a gente não pode se contentar com isso. Eu ainda preciso explicar de maneira mais precisa o significado de energia. Perfeito. Perfeito. Não. A força centrípeta não está colaborando, não está realizando trabalho. Então a força centrípeta não está produzindo energia nesse corpo. Sem produção de energia, sem realização de trabalho. Não. Você acabou de falar que ele está em movimento? Certo? Tudo bem? Mas ainda vai complicar, ainda tem mais coisa. Eu vou parar por aqui porque aí às 3 horas a gente volta com mais coisa. Eu acho que não tem nenhuma aula aqui, né? Eu vou deixar minhas coisas todas aqui.